Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 13 de Kislev. E hoje nós vamos estudar o ensaio de número 5 no Kuntres Aharon, no tratado final do Tânia, a quinta parte do Tânia. Esse ensaio ele vem em sequência, de certa forma, é uma continuação daquilo que foi explicado no ensaio anterior. No ensaio anterior nós vimos o que há de elevado, a vantagem presente no cumprimento das mitzvot, que através do cumprimento das mitzvot práticas aqui nesse mundo, com isso nós produzimos um refinamento e elevação na matéria, no plano físico. Nós vimos que há efeitos místicos, cabalísticos por trás disso. E não somente no cumprimento prático das mitzvot, mas mesmo através do estudo teórico das halachot, das leis que ditam essas mitzvot, das leis que ensinam a prática e o cumprimento das mitzvot, nós também produzimos esse efeito. Em outras palavras, nós vimos como em termos místicos, nós vimos que há nesse mundo 288 faíscas divinas que tombaram de um nível muito elevado, chamado de Tou, chamado mundo, um nível que precede o nosso mundo, chamado de caos. Por que ele era caótico? Porque havia uma revelação muito intensa, uma luminosidade muito forte, um brilho de luz divina muito forte, assim como a luz do sol. Para nós pode nos beneficiar, ou seja, nós podemos enxergar e ver com a luz, isso pode também nos aquecer, mas na medida certa, se a luz é muito forte, se nós estamos muito próximos dela, então isso nos ofusca e pode até nos cegar, ou em vez de nos aquecer, pode nos queimar. Da mesma maneira se fala que nesse plano original, nesse estágio original, primário, chamado Olam Atou, o mundo do caos. Por que era caos? Porque ainda havia uma luminosidade divina muito intensa e os recipientes eram ainda fracos, frágeis, ou seja, incapazes de conter e captar toda essa luz divina. Por isso houve aquilo que é chamado a quebra dos vasos, que os recipientes não eram adequados ou não eram apropriados e capacitados para conter toda essa revelação, toda essa luz. Se diz que, porém, as luzes lá, a luminosidade divina, a revelação divina é muito intensa nesse nível, e isso causou essa quebra de vasos e recipientes. Mas se fala que o resultado disso, dessa quebra, os chamados cacos, entre aspas, é que se espalharam nesse nosso plano, nesse nosso mundo, chamado mundo de Tikkun, na Kabbalah, o mundo do conserto, da retificação, se espalharam faíscas e centelhas divinas que são provenientes daquela luz muito forte, muito intensa, que brilhava lá, mas que o mundo não estava, as criaturas não estavam capacitadas e habilitadas a receber essa tamanha luz. Então, essa luz acabou se pulverizando, se espalhando naquilo que é chamado na Kabbalah as 288 faíscas ou centelhas divinas. E elas se encontram camufladas, encobertas na matéria, nas coisas físicas, nas coisas materiais, nesse plano terrestre, etc. Por isso se diz que as mitzvot envolvem uma interação nossa com elementos do plano físico e terrestre, com coisas materiais, porque com isso, ao cumprir as mitzvot, os preceitos divinos, com os objetos materiais, com as coisas físicas, com isso nós estamos resgatando essas centelhas perdidas, essas faíscas divinas que estão ocultas, encobertas, estamos resgatando, e elas, no seu potencial, possuem uma luminosidade divina muito intensa, e a forma de resgatá-las e elevá-las, de recuperá-las, é através do cumprimento das mitzvot com as coisas físicas e materiais, mas não só com o cumprimento prático das mitzvot, quando a gente interage na prática com
o objeto material físico, mas ele nos falou que também, mesmo através do estudo, mesmo que pareça só um estudo teórico, mas quando o nosso estudo é um estudo de Halachá, das leis que versam sobre essas mitzvot, das leis que determinam o que é kasher e o que não é kasher, o que pode e o que não pode, etc. Ou seja, leis que envolvem, mesmo que na teoria, mas elas envolvem as coisas de ordem física, material, delineando e delimitando o que é permitido, o que não, o que é puro e o que é impuro e assim por diante. Então, através desse estudo também se produz o refinamento, através desse estudo também se produz a elevação dessas faíscas que estão ocultas dentro da matéria. Esse estudo também é capaz de elevá-las como se a pessoa estivesse na prática interagindo com os objetos físicos e materiais, e dessa forma cumprindo as mitzvot na prática. Então, o estudo prático das halachot também é considerado prática nesse sentido, que tem o poder de elevar e resgatar essas faíscas. Mais do que isso, foi explicado também que essa vantagem no estudo das halachot se aplica mesmo no caso das mitzvot proibitivas, porque aparentemente aqui, como nós resgatamos as faíscas que se encontram dentro do mundo físico, no plano terrestre, nas coisas materiais, interagindo com elas, pegando aquele couro animal, fazendo disso um tefilim, pegando aquela lã animal e convertendo isso num tzitzit, num talit e assim por diante. Então nós podemos entender que através da feitura ou do cumprimento dos preceitos positivos, com isso estamos interagindo com os objetos materiais, com as criaturas terrestres, com o plano físico e elevando, resgatando aquelas faíscas, elevando isso para a espiritualidade. Porém, ao se abster, ao cumprir as mitzvot proibitivas, o que significa cumprir uma mitzvah proibitiva? Ser passivo, não fazer alguma coisa de errado. Mas aparentemente, ao não fazer, nós não estamos lidando de forma direta com a matéria, não estamos interagindo com o plano físico e terrestre. Então, como se produz através disso, da observância dos preceitos proibitivos, como se produz essa elevação, esse resgate das faíscas? E ele nos trouxe, baseado no dito dos nossos sábios no Talmud, se uma pessoa ficou sentada, passiva, e não cometeu um pecado, quando talvez ela tinha a oportunidade de pecar, quando ela tinha a oportunidade de transgredir uma mitzvah da Torá, e talvez ela teve uma provação, ou um assédio, etc. Mas a pessoa simplesmente ficou sentada passiva, e não fez o pecado, lhe é dado uma recompensa como se ele tivesse feito uma mitzvah. Ou seja, mesmo através da sua passividade, ele não fez nada, ele é recompensado por não ter feito nada, já que ele tinha a oportunidade de pecar, mas ficou passivo e não pecou, lhe dão uma recompensa como se tivesse feito uma mitzvah. E a partir dessa colocação dos nossos sábios, explicam os místicos, os conhecedores da parte mística da Torá, que aqui também existe o processo de birurim, de refinamento, de resgate das faíscas perdidas, ou seja, mesmo estudando as halachot, as leis práticas referentes à observância dos preceitos proibitivos, uma vez que isso está ligado com o campo da ação, mesmo que de forma negativa, de forma passiva, sabendo do que se abster, o que não fazer, ao que não se aproximar, porque isso é proibitivo, isso é impuro e assim por diante. Então isso também tem um alcance espiritual, isso também traz uma participação no processo de resgate e refinamento dessas centelhas elevadas de luz divina que estão perdidas aqui, encobertas no plano físico, terrestre e material. Mas agora, o que o Alter Rebbe vai nesse ensaio nos analisar, o que acontece com inúmeras halachot que constam no nosso código, que elas versam, e trazidas do Talmud, etc., e elas versam sobre proibições, coisas tão remotas, coisas que a possibilidade, a chance matemática e estatística de acontecerem é super remota, ou coisas que nunca aconteceram, e sabe mais, nunca vão tampouco acontecer. São leis completamente teóricas, hipotéticas, que não têm aparentemente nenhuma aplicação prática, ou de fato não têm aplicação prática. Portanto, aqui a gente nem poderia aplicar essa regra que os nossos sábios disseram sobre quem se absteve de um pecado, ou ele estuda as leis de abstenção
das proibições e transgressões, que é considerado como se ele estivesse com isso lidando, interagindo com o campo prático, está elevando as faíscas divinas contidas nele. Porém, em relação a essas leis hipotéticas, essas leis totalmente teóricas, ou que não têm aplicação prática, ou não têm implicação funcional, como através do estudo dessas leis, como se produz também, porque aqui aparentemente nem na prática e nem na teoria a gente está interagindo com o mundo físico, corpóreo, material, porque são leis completamente hipotéticas, são leis totalmente teóricas, sem aplicação prática. Ele nos diz, se não há uma interação nem prática e nem teórica, porque aqui existe a teoria que leva à prática, mas aqui a teoria, ela não é uma teoria com implicações práticas, é uma teoria abstrata, sem aplicação prática, sem implicações funcionais. Então, aqui nem tampouco a gente pode dizer que essas halachot vêm nos prevenir do que não fazer. Porque, como a gente falou, é uma discussão teórica apenas. Então, como que através disso, será que através disso também se produz, através desse estudo, se produz também esses birurim, esse refinamento, esse resgate das faíscas divinas, dessa luz oculta no aspecto físico e material? Sim, como, etc. E aqui nesse ensaio o Rebbe vai acrescentar, o Alter Rebbe vai nos acrescentar e dizer que esse aspecto, esse efeito espiritual elevado de refinamento, elevação, resgate das faíscas divinas encobertas dentro do físico, do material, ele ocorre mesmo através do estudo e apenas estudo teórico, e mesmo dessas leis hipotéticas, dessas leis não aplicáveis, não é? Ou dessas leis de aplicação super remota e assim por diante. Isso que vai nos explicando o Alter Rebbe nas suas palavras. O Leavin pratei alachot de los shchichiklal, para a gente poder entender como se aplica esse conceito de refinamento e elevação mesmo ao detalhamento daquelas leis que não ocorrem na prática, não é? Befshar, ou seja, não ocorreram até agora, Befshar shelo hayu meolam bametziut, e não só que casos como esses não ocorreram até agora, pode ser inclusive não só que eles são remotos, mas que não irão ocorrer nunca, ou seja, realisticamente eles não vão ter ocorrido nunca. E às vezes se trata de um tipo de leis que muito menos irão se aplicar no mundo vindouro, no futuro, quando o mundo vai ser distinto e diferente, não vai haver o mal e etc. Então, se essas leis não tiveram aplicação até agora, e não tem no atual momento, muito menos também no futuro, como pratei dinei pigul vekarregavna, existem leis referentes a oferendas. Uma pessoa, enquanto estava trazendo uma oferenda no templo, ela teve um pensamento diferente daquilo que é a lei, ou seja, se é uma determinada oferenda que ele poderia até comer de algo que resta da oferenda depois, mas isso tem que ser feito dentro de um prazo de tempo e dentro de um local específico. Se a pessoa pensou em ingerir isso fora do tempo e espaço permitidos, então isso já, esse mero pensamento já compromete a oferenda, mas há uma série de leis e desdobramentos técnicos e teóricos e hipotéticos sobre isso. Então diz, às vezes são coisas que nem têm aplicação prática e não vão ter tampouco. Ele nos diz, aqui vai nos explicar o Alter Rebbe que mesmo através desse estudo, do estudo de leis desse tipo, também é produzido o Biru Granit Tzotzot, a elevação, resgate das faíscas divinas que se encontram nas coisas físicas e materiais. E Nemodad Zot, ele nos fala que é conhecido aquilo que é trazido nos nossos livros. Shekol Isur Shebaolam Yesh Lo Shoresh Umekor Chaim Baklipot. Fala, assim, explicado na Kabbalah, que toda coisa proibitiva, toda coisa que é proibida pela Torá no nosso mundo, ela tem uma fonte, uma raiz viva no campo das klipot,
seja, tudo tem uma fonte e raiz de vida nas klipot, de onde ela recebe a vitalidade. Aquela criatura proibida, ou aquele animal que não é kasher, ou enfim, aquela ação que é negativa, ela deriva a sua energia vital do campo chamado das klipot, do campo negativo, das chamadas cascas, que encobrem sobre a divindade e ocultam a divindade e a espiritualidade. שאם לא כן לא היה יכול להיות במציאות בעולם, בלתי השפעה עליונה, ou seja, o campo das klipot, por sua vez, recebe uma cota de energia divina. E ele reproduz e redireciona, redistribui dessa vitalidade que tem o campo das klipot para todas essas criaturas que estão associadas a elas, criaturas que têm esse aspecto negativo ou proibitivo ou mal, etc. Porque na realidade toda vida é proveniente, é derivada apenas de Deus. É Deus que é a fonte única de vida, e é Deus que dá vida para o próprio campo das klipot. Naquela questão de haver livre-arbítrio, que Deus cria o mundo de forma equilibrada, tendo alternativas e etc. E, enfim, para ambos os lados, para proporcionar a escolha do ser humano, para ele ter o mérito de fazer a escolha por si só, a escolha certa, por opção e não por falta de opção. De qualquer maneira, ele nos diz que todas as coisas no plano físico desse mundo terrestre, elas recebem, derivam sua vitalidade de cima. De cima quer dizer de um plano espiritual, que é a sua fonte de vida, de uma fonte espiritual. Por isso se entende que toda a existência que há aqui, mesmo das coisas proibidas, mesmo das coisas impuras, mesmo das coisas negativas, etc., já que isso existe, isso é sinal, isso está vinculado a uma fonte de existência. Essa fonte de existência acima vem de que campo? No caso dessas coisas negativas, isso vem da klipa e sitra achra, do chamado campo, daquela cota de energia divina que Deus reservou para as klipot, para as chamadas cascas, e o outro lado, o lado oposto, a kedushá e a santidade. אפילו המסלסל בשערו וקהיגיו מקבל חיותו ברגע זה מהיכלות הקליפה, como שכתוב בזוהר. Zohar nos traz mesmo alguém que por só vaidade, etc., está mexendo, ondulando seus cabelos, etc., fazendo só esse exercício. Assim nos fala o Zohar que até Yosef, filho de Yaakov, ele foi castigado porque ele cultivava muito a sua própria aparência, a sua própria beleza. Nos diz o Zohar que até mesmo um ato como esses, que para nós pode parecer um ato, uma coisa simples, mas ele nos fala que a vitalidade presente na pessoa no momento dessa ação, se é uma ação meia narcisista, meia egocêntrica, o que for, isso é derivado, é proveniente para a pessoa na hora que ele está fazendo algo de negativo, algo que não é bom aos olhos de Deus. Então, aquela energia investida naquele ato, naquela fala, ou naquele pensamento e cogitação pecaminoso, tudo isso naquela hora é derivado do campo das câmaras da Sitra Achra, do campo contrário à divindade e à espiritualidade, conforme explicado lá no Zohar. Ou seja, que Deus destinou uma certa cota para esse lado negativo, para haver esse equilíbrio no mundo, né? Então, quando a pessoa se vincula através de pensamento, fala e ação a algo proibido ou algo pecaminoso, naquela hora a pessoa está recebendo sua energia vital de onde? Do campo da Sitra Achra, do campo oposto à santidade. Por isso diz o Alter Rebbe, Gam pratei האיסורים שלא באו לידי מעשה מעולם בעולם הזה הגשמי, מכל מקום שורש חיותם הם במציאות בפועל ממש בהיכלות הקליפה. Por isso diz o Alter Rebbe, mesmo aqueles detalhes que são tratados na halachá de coisas proibitivas, mesmo aquelas coisas, aqueles fatos ou situações ou circunstâncias que na prática nunca ocorreram aqui nesse mundo terrestre nosso, no nosso plano físico. Nunca ocorreram e talvez nunca irão ocorrer, mas já que elas estão presentes na teoria, na halachá, na lei, isso significa que pelo menos em tese elas existem, na teoria elas existem. O que significa que elas existem? De onde elas recebem essa existência? De onde elas podem existir, mesmo que seja somente no campo teórico e hipotético? Elas existem porque elas recebem a sua vitalidade
da fonte de vida que lhes direciona essa energia, e essa fonte de vida delas que lhes permite existir, mesmo que só em tese ou na teoria, essa fonte da sua vitalidade está enraizada, ela existe na prática, essa vitalidade está enraizada nas câmaras das klipot, nesse campo das klipot, no campo das chamadas cascas que encobrem a espiritualidade e a luz divina. Por isso ele nos diz, uma vez que o assunto, que esse tema está presente ou existe, mesmo que de forma teórica e hipotética, isso significa, porém, que há uma existência aqui. Se há uma existência, é porque há uma vitalidade que nutre essa existência, há uma energia que faz esse conceito estar presente, que é derivada do campo das klipot. Por isso ele vai nos explicar, a partir disso nós vamos entender que mesmo ao estudar as halachot, as leis referentes a esses assuntos, por mais que sejam só hipotéticos, por mais de aplicação remota ou de implicação às vezes até impossível, mas uma vez que eles existem em tese, significa que há aqui uma energia do campo negativo, dando existência e vida a esse conceito, e como nós neutralizamos essa energia negativa, ou como nós refinamos e purificamos o que há de mal nessa energia proveniente da Sitra Achra, do outro lado das klipot, através do estudo das halachot, justamente através dos estudos de leis que nos falam que isso é proibido, que isso é indevido, que disso a gente tem que se afastar, mesmo que isso na prática nem vá acontecer, mas com isso nós estamos não só excluindo o conceito, não só na prática, mesmo que ele não tenha aplicação prática e funcional, mas nós estamos refinando isso até na teoria, nós estamos extraindo, através das halachot, nós estamos extraindo da sua vitalidade que está enraizada no campo das klipot, e elevando, tirando as faíscas divinas que existem por trás dessa vitalidade, dessa energia vital. Então, isso que ele nos diz, através do estudo, mesmo que é um estudo completamente teórico das leis referentes a esses assuntos, nós produzimos também esse refinamento e elevação. Continua, Alter Rebbe nos diz, Gam apratim sheyuchal liot shelo hayu velo yiu leolam bemetziut, mesmo aqueles detalhes no estudo das leis, que possivelmente eles não ocorreram, situações que nunca aconteceram, ou mesmo que até nunca irão acontecer no nosso mundo real, como por exemplo, erros, equívocos, enganos, por exemplo, existe uma lei que sempre o 10º animal, como um dízimo, ele tinha que ser ofertado, e a pessoa simplesmente fazia os animais passarem, o rebanho passar por uma portinhola, e ele ia contando, esse é 1, 2, 3, quando era o 10º, ele falava, esse daqui é consagrado. Então, há leis lá de enganos, equívocos, se a pessoa chamou o 9º de 10º, ou se enganou, bekarhaigavna. Então, que isso foi uma coisa involuntária, isso é um engano, um equívoco, então é algo aqui. Então, se isso tinha que ter alguma retificação, mas aqui não é algo proposital, é uma situação que pode ocorrer, há um erro que precisa ser corrigido, e aqui se fala em termos espirituais, no efeito que realizado, mas isso não é algo que acontece propositalmente ou premeditadamente. Liot klipá shoral zé, para que a gente possa dizer que a klipá, que o campo do mal, paira sobre essa ação. Aqui foi uma ação involuntária, uma ação não intencional, não proposital. Não se pode afirmar, nos diz aparentemente, que a klipá paira sobre isso. Pode ser, inclusive, ele nos diz, pode ser que uma situação como essa não se encontra presente no campo das klipot. Em outras palavras, existem algumas leis que elas são baseadas só em possíveis enganos, equívocos, etc., conforme a gente exemplificou e explanou. Então, uma vez que isso é um engano, um equívoco, não foi de propósito, então, onde paira a klipá, o que vincula alguma coisa, alguma situação, criatura, ao campo negativo, quando é proposital, premeditado. Mas aqui, se foi um erro, um engano,
Então, aparentemente, a priori, diz o Alter Rebbe, isso não estaria vinculado às klipot. Apesar que aqui nós temos um adendo do terceiro Rebbe. Isso é raro, talvez a única vez no Tânia, Agame Admor Baal Tzemach Tzedek Zal Nishmato Eden. Nós temos aqui em colchetes um adendo do Rebbe Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe neto do Rebbe Shneur Zalman, que ele observa, Nirali Mashekatav Veyuchal Liot, isso que o Alter Rebbe escreve, que possivelmente isso não está vinculado às klipot. Ele não faz uma afirmativa redundante. Não é que ele afirma de forma assertiva que isso definitivamente não está ligado às klipot. Ele fala possivelmente. Por que possivelmente? Alma de lobrir a lei, diz o Rebbe Tzemach Tzedek, pelo visto, o próprio Alter Rebbe não tinha tanta certeza disso para afirmar de forma absoluta. Por quê? Hainu mishum she'ashgagot ba'ot minoga. Porque consta nos livros de Kabbalah que mesmo quando um Yehudi comete uma transgressão sem querer, involuntariamente, não premeditado, não foi absolutamente de propósito, mas os livros místicos dizem que isso também tem uma ligação, se não com as três klipot, com as três chamadas cascas impuras, mas com aquele nível chamado de klipat noga, daquela klipá que ainda tem uma luminosidade, mas não deixa de ser noga, também é um tipo de klipá. Então se fala que até os pecados involuntários, tudo foi sem querer, mas que isso já denota uma conexão, uma ligação, ou isso também ocorre, acontece em decorrência à presença de klipá dentro da pessoa, de klipat noga pelo menos, dessa klipá mais refinada, mas não deixa de ser também um elemento, pelo menos com potencial para o mal. Portanto, mesmo os pecados involuntários, por isso o Alter Rebbe afirma, ele não afirma de forma redundante, ele diz que pode ser que eles não estejam ligados, pode ser que sim, mas pode ser que não, porque pode ser, como nós falamos, que eles não estejam vinculados, os atos involuntários não estejam relacionados, vinculados, derivados do campo negativo total das klipot, mas ainda eles estejam ligados ao campo daquela klipá intermediária, aquela chamada klipat noga. Mas de qualquer maneira, aqui ainda nos resta explicar se essas proibições que não têm aplicação prática, não têm implicação funcional, não ocorrem aqui na nossa realidade mundana e terrestre, se mesmo assim nós falamos que elas têm uma origem, se existe o conceito, se de forma temática elas existem, significa que há uma existência, e essa existência é derivada do campo negativo das chamadas klipot. Então a pergunta é de que maneira nós elevamos isso, como que através do estudo teórico nosso, que é um estudo tão teórico que versa sobre algo não só hipotético, mas algo que possivelmente jamais vai ocorrer na prática e na realidade, como através desse estudo nós somos capazes de refinar esse conceito, de retirá-lo da Sitra Achra, do lado negativo, de resgatar eventuais faíscas divinas que se encontram encobertas por trás desses temas hipotéticos. Então, para explicar isso, o Alter Rebbe primeiro ele vai nos introduzir um outro conceito. Estamos dizendo Mikol makom al kol panim yeshno b'metziut leavdil b'chokhma ilá. Nos fala, por mais que de fato esse assunto não está presente no nosso mundo físico e terrestre, por mais que é um assunto que não tem implicação prática, por mais que ele não vai ter aplicação funcional, mas pelo menos ele existe de forma temática, onde no plano intelectual, no plano abstrato e espiritual, ele existe naquilo que é chamado de Chokhmah Ilá, na sabedoria suprema. Lá existe esse termo, esse conceito. Como nós sabemos que a Torá é derivada da sabedoria suprema, então essa lei se expandiu da sabedoria suprema, sendo transmitida para o nosso mestre Moshe no Monte Sinai, que Ma'amar, Mashekol Talmid Vatik Atid Lechadesh, v'chulei. Nós encontramos um dito dos nossos sábios que fala que tudo aquilo que qualquer aluno, discípulo que estuda a Torá no futuro irá, por assim dizer, descobrir e inovar, isso na realidade
já tinha sido dado para Moshe no Monte Sinai. Ou seja, todas as coisas que seriam reveladas no campo da Torá, tudo aquilo que seria inovado com o passar dos tempos, etc. Assim diz o Talmud, que todo ensinamento, qualquer aluno iria transmitir, etc., revelando novos aspectos ou facetas, etc., isso já foi ensinado a Moshe no Monte Sinai. Ou seja, que durante muito tempo esses ensinamentos não estavam presentes no mundo, mas isso já foi dado a Moshe no Sinai. Por quê? Porque Moshe obteve a revelação da Chokhmah Ilahá, da sabedoria suprema. No Monte Sinai ele estava conectado à sabedoria suprema. Portanto, ele nos diz que o mesmo se aplica também a esses temas aparentemente hipotéticos, aqueles temas aparentemente abstratos e sem aplicação prática, mas que tudo isso faz parte da Torá. Isso foi dado a Moshe, porque isso está presente na Chokhmah Ilahá, está presente na sabedoria suprema divina, que é de onde emana a Torá. Bechol pratei ha'ibaiot da Rabi Yirmiyah, famoso no Talmud, que tinha um sábio, Rabi Yirmiyah, que ele fazia perguntas, ele questionava tudo, e fazia cada tipo de pergunta numa análise do tema, mas ele trazia perguntas que não tinham a mínima relevância prática, eram tão hipotéticas, tão teóricas, e pareciam especulações intelectuais para analisar aquele tema, mas ele, como se diz, ele enveredava por caminhos que estavam não só distantes da realidade, sem qualquer aplicação na realidade. Se fala que ele tinha tantas perguntas desse tipo que às vezes até o pessoal se irritava e tirava ele da casa de estudos, né, para não atrapalhar, por assim dizer, com esse tipo de questionamentos, com essas perguntas que eram tão hipotéticas, teóricas ou sem aplicação prática. Mas ele nos diz sobre isso mesmo, sobre esses tipos de questionamentos, análises trazidas pelo Rabi Yirmiyah, e também outros temas que nós encontramos, análises tão teóricas, o Krachatov Vechulu Beperek Dalet de Chulin. Nós temos lá no Talmud também, no tratado de Chulin, também análises super hipotéticas de casos tão remotos, etc. Mas ele nos diz, tudo isso, mesmo que abstrato, mesmo que só teórico, mesmo que sem implicação prática, etc., etc., isso tudo, se existe conceitualmente, é porque essa temática está presente, ela recebe a sua vitalidade, sua existência de algum plano. E essa temática está presente também na Chokhmah Ilahá, na sabedoria suprema de Deus, que Pashtud Chokhmah Ilahá e Bibchinat Ein Sof Amelubash Ba Bepoal Mamash, porque ele nos diz Chokhmah Ilahá, Chokhmah superior, a Chokhmah suprema, a Chokhmah de Atzilut. É a primeira das 10 Sefirot, no primeiro e mais elevado dos mundos, o mundo de Atzilut, o campo da emanação. Então, lá se trata de uma revelação divina, tão elevada, tão suprema, tão sublime. Se diz que nessa Chokhmah Ilahá, que é a primeira da Sefirot, ela recebe diretamente a energia do que transcende, que vem de Deus, da luz infinita. Por isso também se diz, o seu poder e seu alcance, ela repica, ela reproduz esse poder de forma infinita. Por isso o alcance da Chokhmah Ilahá, até onde pode ir essa sabedoria suprema, até ad infinitum, já que ela recebe de forma direta, é a primeira a receber a energia diretamente de Deus, da luz infinita de Deus. Então o seu poder e o seu alcance, e o alcance da luz e energia presente na Chokhmah suprema, na sabedoria suprema, também a sua propagação, ela pode se propagar ad infinito. E na prática não tem essa limitação. Por isso, de fato, nós encontramos o conceito que alachot em mispar, que as alachot, as leis da Torá, são incontáveis. Por quê? Porque elas são derivadas, estão associadas à Chokhmah suprema, que ela é infinita. E uma vez que a sabedoria divina, a sabedoria de Atzilut, ela é infinita, a Torá, que é derivada dessa sabedoria suprema, também as suas alachot, as suas leis, são incontáveis, sem número.
Chol prat halacha, o sear nimshach michochma ilaa, de asad berata, o melubash ba, o mimena nimshach, mitlabesh, bebriá yetzirá asiá. Então aqui ele nos retoma mais uma vez um conceito que foi mencionado na Kabbalah, que é como são derivados os cabelos, o couro cabeludo sai da cabeça que contém dentro de si, o crânio contém dentro de si o cérebro, que é o órgão mais delicado, mais vital do ser humano. Né? O cérebro é vital e qualquer toque nele pode comprometer todo o funcionamento do corpo, toda a vida da pessoa. Por outro lado, o cabelo que sai da cabeça do mesmo lugar é algo totalmente externo, superficial, que a pessoa pode se desfazer disso, a pessoa pode cortar o cabelo e nem sente dor. Né? Por que isso reflete? Mas teoricamente existe uma ligação. Como que o cabelo viesse também do cérebro? Mas o cérebro é tão vital e essencial, e já o cabelo, por mais que ele se deriva do cérebro, é completamente insignificante e incomparável à importância, à significância do cérebro na cabeça. Nos diz a vitalidade proveniente do cérebro presente nos cabelos é uma coisa mínima, insignificante, quase nula e etc. E por isso os cabelos são até dispensáveis, ou podem ser retirados sem prejuízo ou dor para a pessoa. Da mesma maneira ele nos diz, há um processo que ocorre em relação ao que a gente chama de Chokhmah Ilá, a sabedoria suprema, que seria como cérebro, algo elevadíssimo, mas que disso pode se desencadear muita coisa, que no final até são coisas que, comparadas à fonte original, não tem qualquer relevância, não tem qualquer importância. Como que da cabeça ou do cérebro são derivados, acabam derivados os cabelos, os fios de cabelo, da mesma forma se diz que como tranças de cabelo, serotav tal talim, assim são as múltiplas alachot, incontáveis, inumeráveis alachot, leis que nós temos derivadas da sabedoria suprema de Deus infinita. Ele nos diz, e tudo isso de acordo com a Kabbalah, aquilo que está em Chokhmah, já vimos isso em outras ocasiões, acaba fundamentando o que chega se revestindo. Chokhmah é a primeira das Sefirot, o primeiro dos atributos. Isso acaba fundamentando o que vai estar presente no último dos atributos de Atzilut, que é Malchut, o atributo de reinado, de soberania. E a partir de Malchut de Atzilut, que é a última Sefirah, o último atributo desse nível, de lá é proveniente a energia divina que vai se revestir nos planos inferiores de Briá, Yetzirá, Asiá, etc., com as alachot que se encontram da forma que se encontram em cada um desses níveis espirituais. Porque cada um está presente de acordo com as suas propriedades, suas características em cada plano espiritual. Prossegue o Alter Rebbe nos diz Venodá que Enikata Klipot Meachoraim Deser Sfirot de Gdusha. Conhecido também aquilo que se diz de onde as Klipot, de onde as chamadas cascas, o campo negativo, obtêm e derivam a sua vitalidade da chamada parte de trás, da parte externa e inferior das 10 Sefirot, de Gdushá, de santidade, chamado de trás-costas, como nós já falamos, uma pessoa que precisa dar alguma coisa para o inimigo, uma pessoa odiosa, abominável, mas por qualquer motivo técnico tem que dar, ele dá, joga pelas costas, joga por trás dos ombros, ele nem quer virar a cara para ele, nem quer mostrar o seu semblante. Sim, também é a forma de obtenção da energia vital, das forças do mal, das chamadas klipot, que por motivos técnicos elas têm que existir para que haja o mal, para que se possibilite o livre-arbítrio, mas elas são odiosas aos olhos de Deus, porque Deus é bom e Ele quer o bem. Mais do que isso, Bifrat, Milevushim dessas Sfirot de Biá, não só que elas recebem da parte inferior, da parte oposta das 10 Sefirot de Atzilut, mas também daquilo que se reveste nas 10 Sefirot dos planos inferiores, Briá, Yetzirá, Asiá, o Bifrat, Yetzirá e Asiá, e principalmente nos dois campos inferiores, o chamado mundo da formação e da ação. A Meuravim Beklipot, onde lá existe uma mescla, existe uma mistura. A Klipá, as Klipot estão misturadas em tudo, elas estão mescladas e envolvidas com tudo.
Knodashi Nikatam Ibchinat Levushim, conforme é sabido na Kabbalah, na linguagem cabalística se fala que elas sugam sua vitalidade das vestimentas, vestimentas externas. Então é trazido sobre esses 4 níveis, esses chamados 4 mundos espirituais, que Atzilut, ele é totalmente divindade, ou seja, o que há lá, o que reina no campo da emanação é tudo bem. Briá, que é o início da criação, o mundo da criação, a maioria do que prevalece lá ainda é o bem, existe apenas uma partícula inicial que pode dar origem de mal, então o mal lá é muito minoritário. Já no plano abaixo, no plano Yetzirah, já a proporção de energia para o bem e para o mal em Yetzirah, no chamado campo da formação, lá já é meio a meio. Existe metade da energia vigente lá direcionada para o campo da Kedushá, da santidade, mas outra metade já pode ser direcionada para um campo negativo. E no mundo de Asiá, no mundo da ação, o que prevalece, Ruboke Kulora, a maior parte dele é contida nele uma energia dirigida para o mal, para o negativo. Ele nos diz aqui de onde sugam a vitalidade as klipot, da parte externa, da parte inferior das 10 sefirot, e principalmente daquelas que estão revestidas nos mundos abaixo da emanação, e de forma mais acentuada nos últimos 2, nós falamos Yetzirah, formação e ação. Por quê? Porque lá há uma predominância maior do mal, ou 50-50, meio a meio, ou no mundo de Asiá, no campo da ação, onde ela prevalece o mal. Então, em cada uma dessas firot existem, conforme explicado, as chamadas luzes e recipientes e também vestimentas. Luzes e recipientes estão unificados entre si, como a alma que está unificada com o corpo. Na Sefirot também existe esse envolvimento, mas existe algo adicional que é mais superficial e externo, que por isso é chamado de vestimentas. Vestimentas, a pessoa pode estar vestindo uma roupa, mas não significa que essa roupa está integrada com ela, unificada com a pessoa, como sua própria pele ou seu próprio corpo. Por isso, roupagem, vestuário, precisa ser até sob medida, mas é algo mais externo e superficial. Então, nesses campos espirituais, na Sefirot, se fala que além de luzes e recipientes, vasos, existem também as chamadas vestimentas, roupagem, de onde é derivada a energia vital das klipot, do campo do mal, da parte externa da roupagem dessas Sefirot, ou seja, da parte. Roupagem já é a parte superficial, e aqui se fala da roupagem presente na Sefirot de mais baixas dos planos de Yetzirah e Asiá, formação e ação. Nesses mundos onde já o bem, ele está, o mal se confunde com o bem, está misturado com o bem, isso começa esse fenômeno a partir de Yetzirah, desde o pecado de Adão, etc. Então, dessas vestimentas presentes em Yetzirah, ou no campo da formação, mais ainda presentes no campo mais baixo da ação, da parte externa inferior dessas vestimentas, é derivada e atraída a vitalidade da Sitra Achra, do campo negativo. Como se reduz essa energia vital, como se redireciona ela para o bem, como se extrai o que há de bom, porque nós falamos que o bem está mesclado com o mal, como a gente separa o joio do trigo, como a gente extrai o bem que está lá presente. Isso significa o trabalho de refinamento, de purificação, de resgate das faíscas divinas. Essas faíscas divinas elevadas que tombaram estão camufladas, escondidas no meio desses aspectos negativos ou dos seres terrestres, físicos, materiais, mesmo aqueles impuros ou proibitivos. Então ele nos diz, não é interagindo de forma direta com eles, como no cumprimento das mitzvot proibitivas, é se abstendo, mas aqui mesmo esses assuntos que não são de ordem prática, mas que eles existem em tese, já que existem em tese e teoria, eles têm um vínculo com a vitalidade da Sitra Achra que lhes dá existência. Como a gente refina esses conceitos, como a gente extrai o bem deles, através do estudo das alachot referentes a eles, através disso que a gente se ocupa do estudo das leis relacionadas com esses assuntos. Bedibur, o machshavá, seja falando, pronunciando essas leis,
o estudo de forma verbalizada, também no pensamento, na hora do estudo nós estamos concentrados nisso. Com isso, mitparshim, o mitpardim me'akdushá, a gente faz com que o bem seja separado, resgatado, redimido do campo que ele se encontra, e mitpardim, o mitpardim me'akdushá, e a gente separa o mal do bem, aquilo que estava ligado ao campo da Kedushá, como invadindo o campo da santidade, se mesclando, se misturando, é apartado, é afastado, como isso consta, esse conceito, no Tikunei Zohar, em adendos do Zohar, etc. Ou seja, através do estudo de Halachá, mesmo nesses casos hipotéticos, teóricos, nós atraímos uma luz divina forte que acaba separando, excluindo as klipot do campo da Kedushá, da santidade. Essa mescla, essa mistura acaba se separando de forma tal que eles não possam mais se misturar com o campo da Kedushá. Isso vai limitar a sua energia vital, eles não vão poder mais sugar, porque eles sugam mais vitalidade, justamente por isso eles querem estar misturados com o campo da Kedushá, porque todos os elementos derivados do campo da santidade, eles são portadores e transmissores de uma energia vital superior. Isso que ele nos diz, que consta no Zohar, etc., que através do estudo da Torá, dessas halachot, dessas leis referentes a esses temas, mesmo que só teóricos, nós conseguimos separar o bem do mal e conseguimos distinguir entre o impuro e o puro. A seguir, o Alter Rebbe nos explica como isso é produzido através do estudo da Torá e por que aquilo que é derivado da Chokhmah Ilá, da sabedoria suprema, da sabedoria elevada de Deus, aquilo que estava lá presente, ou seja, esse assunto estava presente na sabedoria suprema antes do homem ter estudado, antes do ser humano ter estudado isso aqui. Mas por que, então, lá na sabedoria suprema, essa luz divina que emana de lá, por que ela já não anulou e cancelou a klipot, por que ela já não cortou essa conexão que permite o campo do mal sugar desses assuntos? Ele nos explica, Vehainu, Knodá mima she'amru al shelo barchu batorá atchilá. Nos fala que esse é o sentido mais profundo daquilo que afirmaram os nossos sábios. Porque o segundo Beit HaMikdash teria sido destruído. Então ele nos fala, porque não fizeram a brachá da Torá antes do seu estudo, porque não abençoaram a Torá antes do seu estudo. Então há uma citação dos nossos sábios que fala sobre isso. E aqui ele vai nos explicar o sentido mais profundo dessa citação, sem entrar agora em todos os pormenores do que ela significa, etc. Mas de qualquer maneira ele nos diz, a palavra Barchu, além de significar bênção, em hebraico, Barchu levarech em hebraico também significa leamshich, atrair, desencadear, trazer para baixo, etc. Aqui se diz, por que aqui houve uma ausência de espiritualidade associada à ausência do templo do Beit HaMikdash, ao Shelo Barchu Batorat Chilá, porque não só deixaram de abençoar, deixaram de trazer, de fazer baixar essa energia na Torá antes, Sheu Al-Yedei Amshachat Or Ein Sof, Bechokhmah Ilá Melubash Bahem, ou seja, que existe um conceito de atrair e desencadear uma luz divina infinita, adicional, na Chokhmah superior, essa luz infinita que está revestida na própria Torá. Então existe esse conceito de atrair e desencadear uma luz, uma intensidade maior nessa luz. Assim falaram os nossos sábios. Esse dito se encontra no Talmud, Tratado de Nedarim, que eles não recitavam a bênção referente antes do estudo da Torá, mas se fala, na verdade, não só que não abençoavam, não atraíam. Qual o significado mais profundo? Se fala que as pessoas naquela época, no que residiu a falha deles, eles não foram capazes, não se concentraram
não conseguiram atrair a luz infinita de Deus, a luz transcendental de Deus, dentro do seu estudo da Torá, Shelo Barchu Torá, não conseguiram atrair, fazer descer essa luz divina no estudo da Torá, porque quando essa luz brilha, ela ofusca todas as forças negativas. Então, o mal ele só é separado do bem, enquanto o mal ele atua na escuridão. Enquanto, por assim dizer, está escuro nas trevas, ele pode se misturar, pode se mesclar e passar desapercebido e confundido, etc. Mas quando acendem a luz, quando brilha a luz, então, automaticamente isso dissipa as trevas, isso espanta o mal. Da mesma maneira que se diz que eles estudavam o Torá, mas não conseguiram atrair esse nível superior que faz brilhar uma luz mais elevada, e que isso causa e provoca a separação do mal, né? Afastando dessa mistura o mal do bem. Então, ele nos diz que essa foi a falha na época que foi destruído o segundo Beit HaMikdash. De qualquer maneira, ele nos fala que baseado nisso nós vamos, e daqui a gente vê que a Torá tem esse efeito, tem essa propriedade através do estudo dela de separar, de excluir as coisas negativas, em outras palavras, produzir esse refinamento que é o objetivo nosso aqui nesse mundo, né? E que provoca esse resgate das faíscas divinas ocultas, separando o bem do mal. A partir disso ele nos explica como isso é produzido através do estudo da Torá. Mas se essas leis já se encontram elas próprias na Torá, então talvez a própria Torá já produziria esse efeito. Por que é necessário a pessoa estudar isso na Torá? Então ele nos diz, o Bechokhmah Yivberiru, Beor Ein Sof Sheba, está escrito que através da Chokhmah, é através da sabedoria que elas são refinadas, essas centelhas, etc., através da luz infinita que está dentro dela, a partir do interior da Chokhmah. Por isso ele nos diz que justamente através do nosso estudo nós conseguimos produzir esse efeito, seja através da Chokhmah, se resgata essas faíscas, possibilitando elas, faíscas divinas, possibilitando elas se elevarem e se retificarem. E aquele mal que estava, esse mal derivado da Klipá, do campo negativo, ele se separa da Kedushá, de forma da santidade, de forma que não possa mais se confundir e se envolver, se misturar com ela. Ele nos fala que essa força, esse poder da Chokhmah, por que a Chokhmah tem esse poder? Pela luz divina que está revestida nela. Por isso ele nos diz, esse refinamento e elevação é produzido através do estudo da Torá pela pessoa aqui embaixo, porque somente quando a pessoa estuda a Torá aqui, é a pessoa aqui estudando a Torá, somente ela que é capaz de atrair e desencadear essa luz divina maior, essa luz divina transcendental sobre a Torá, e a revelação dessa luz é que vai possibilitar essa separação do bem e do mal, o refinamento do bem e resgate da espiritualidade, das faíscas divinas contidas em tudo isso. והמשכה זו נעשית על ידי דיוקן העליון של האדם, העוסק גם כן בהלכות אלו למעלה בשורשו, בנוקבה דזו דביעה. Ele nos diz como a pessoa atrai essa luz divina transcendental na Sefirah de Chokhmah de Atzilut, que vai possibilitar esse refinamento e elevação. Ele nos diz que não necessariamente a pessoa aqui, mas quando nós nos pomos a estudar Torá aqui nesse mundo, como já vimos isso também, no mesmo instante, a matriz da nossa alma, a fonte da nossa alma, ela também estuda o mesmo tema de Torá, só que nos planos mais elevados e numa dimensão muito mais elevada e sagrada. E essa matriz da nossa alma, essa partícula da divindade da nossa alma, quando se encontra lá em cima, estudando o Torá ao seu modo, mas isso é estimulado e motivado quando nós nos colocamos a estudar Torá aqui embaixo.
Talvez o alcance do nosso estudo não seja ainda tão elevado e espiritualizado, mas as nossas almas lá em cima, por assim dizer, elas conseguem mexer os pauzinhos. Então, quando elas lá também se dedicam a esse estudo da Torá, com isso, a fonte raiz da alma, que é poderosíssima, ela tem esse alcance, ela consegue atrair essa luz divina, infinita, ilimitada, transcendental, para iluminar de forma adicional na Chokhmah superior, e com isso cegar as forças negativas, separando o mal do bem. Através de tudo que foi exposto, nós vamos entender também como é realizado esse refinamento mesmo através do estudo das halachot referentes a leis passivas, leis proibitivas, ou leis das quais leis que não são aplicáveis na prática, que não vão ocorrer, são apenas teóricas. Mas como nós falamos, uma vez que todas essas leis são derivadas, estão presentes na Chokhmah Ilá, na sabedoria suprema, e através do nosso estudo dessas halachot, com isso a gente atrai uma luminosidade adicional, as nossas almas lá em cima atraem essa luminosidade adicional dentro da Chokhmah Ilá, e é isso que produz essa exclusão do mal, essa separação do mal e bem. Por isso, através do estudo em si, nós conseguimos realizar esse efeito de separar as klipot, as chamadas cascas, do campo da Kedushá, do campo da santidade. Vai concluindo o Alter Rebbe nos dizendo: Bazei yuvan chiyuv kol neran lehashlim kol atariag b'machshava dibur ma'aseh. Ele nos diz que a partir disso nós podemos entender aquilo que consta nos livros, mais enfatizado na Kabbalah, porque obrigatoriamente todos os aspectos da nossa espiritualidade, nosso nefesh, ruach e neshama, todas as partes da nossa alma precisam completar o cumprimento de todos os 613 preceitos em todas as suas dimensões, seja no pensamento, seja na fala e seja também na ação, para que a alma esteja completa na sua plenitude, para que ela desenvolva as vestimentas necessárias para ela própria poder usufruir depois da divindade e da espiritualidade. É necessário cada alma e cada aspecto da nossa alma cumprir todas as 613 mitzvot em tudo, no pensamento, fala e ação. Shehem pratei halachot, em outras palavras, isso engloba dentro de si. Como cumprir isso? Nós sabemos, e aqui isso envolve o detalhamento de todas as halachot, onde se sabe como cumprir, implementar, colocar em prática as mitzvot, seja no pensamento, na fala, como que está detalhado de forma minuciosa em todas as halachot, em todas as leis. Tzrichot lavou begilgul, isso é uma coisa tão imprescindível, ao ponto que se fala que as almas têm que voltar em reencarnação, caso não tenham completado essa missão, lehashlim a Torá, para cumprir todas as mitzvot, e também para completar o estudo da Torá bepardes em todas as suas dimensões de pshat, remes, drush e sod. Seja, de acordo com o descrito na Kabbalah, toda a pessoa de Israel precisa cumprir todas as mitzvot, em todos os aspectos, ação, fala e pensamento. E isso se refere também ao estudo de todas as halachot, porque hoje em dia nós temos halachot que não são aplicáveis, que não dá para cumprir na prática, que estão ligadas com a época do Beit HaMikdash, do templo sagrado, ou com oferendas, ou com conceitos de pureza e impureza, que não vigoram hoje em dia. Então ele fala como que as almas hoje em dia podem completar essa missão, integralizando dentro de si todas as mitzvot, todos os preceitos. Então ele nos fala que através do estudo das halachot, mesmo que você hoje não possa cumprir na prática, mas fale sobre isso, pense sobre isso através do estudo das leis referentes a esse assunto, mesmo que pareça só teórico hoje em dia. Da mesma maneira ele nos diz que nós temos que estudar a Torá em todos os níveis da Torá, chamado nível de Pshat, que seria o sentido literal, o nível de Remes, que são alusões insinuativas, etc. Já o nível de Drash, que seriam mais interpretações homiléticas, alegóricas, e finalmente o nível de Sod, que é chamado mistério, a parte esotérica, mística da Torá. Então a pessoa também, a alma, para estar completa, ela precisa absorver a Torá em todos esses níveis.
Ele nos fala qual o motivo disso, que dei levarer kol habirurim hanogim lahem, para que cada alma cumpra a sua missão, desempenhe o seu papel de purificar e refinar, de resgatar todas essas centelhas que estão relacionadas a ela, hanogim lahem, mikol aripach, daquelas chamadas 288 faíscas originais, com suas inúmeras ramificações. Cada alma está ligada a uma dessas, ou parte dessas faíscas, e cabe a ela, compete a ela, refiná-la, resgatá-la, elevá-la, e dessa forma, Sheiko Mata Dam Shleima, isso vai possibilitar, e somente dessa forma vai se completar a estatura completa da pessoa. E aqui nós estamos falando da estatura ou estrutura da pessoa, não só em termos físicos, mas principalmente em termos espirituais. Ou seja, para que a alma esteja completa, atinja a sua plenitude. Para isso é necessário ela cobrir todas as 613 mitzvot, em todos os seus aspectos, como também todos os níveis de estudo e de compreensão da Torá. Somente dessa forma ele vai chegar à estrutura completa, a criatura, o ser humano. Isso que ele nos diz, uma vez que cada pessoa precisa ter essa estrutura completa, isso depende da retificação da sua parte, do resgate das suas faíscas, e para ele poder resgatar isso, ele precisa mover todos os aspectos, ou precisa ter acesso a todos os aspectos onde se encontram essas faíscas. E às vezes isso não é no aspecto prático, mas é no aspecto teórico e abstrato, onde ele vai encontrar isso e como ele vai conseguir esse refinamento através do estudo das halachot, dessas leis que se referem a essas mitzvot, sejam elas aplicáveis hoje em dia ou não, ou sejam temas só de ordem teórica, etc. E através disso que a pessoa vai chegar à sua plenitude e vai obter e vai capitalizar, conter dentro de si todas as 613 mitzvot, portanto vai preencher e vai completar a sua estrutura espiritual. Porém ele diz no futuro, depois que Mashiach chegar, Mashiach vai chegar quando a gente já tiver encerrado esse trabalho de refinamento e resgate dessas faíscas divinas perdidas, etc. Então quando já estiver encerrado esse processo de refinamento, resgate das faíscas encobertas no físico, no material, ou no mal, no impuro, etc. Então, qual vai ser o nosso trabalho, no que vai consistir nosso serviço espiritual? E essa é a Torá, b'bchinat setov levad. Nossa ocupação com a Torá será apenas no lado positivo de produzir o bem, de se elevar dentro de um bem infinito e ilimitado. Então a gente não vai ter que lidar com o mal, mesmo para resgatar faíscas, ou para refiná-las, ou para extraí-las, porque já não vai haver mais o mal. Então nosso serviço vai consistir em elevações constantes no campo do bem em si, lehalot neran malamala adensov, elevando os aspectos espirituais da nossa alma, nefesh ruach neshama, cada vez mais acima, ad infinitum. Hoje em dia ainda o estudo nosso da Torá está relacionado, está envolvido com questões negativas, com questões proibitivas. E por que isso ocorre? Porque a nossa função, esse é o nosso trabalho espiritual, separar, aclipar as coisas negativas do campo da Kedushá. Isso a gente faz ou de forma direta, quando tomamos objetos materiais e disso confeccionamos mitzvot, fazemos mitzvot, ou em mitzvot proibitivas, quando estudamos esses assuntos na teoria, mas distinguimos o permitido do proibido, o puro do impuro e assim por diante. Mas ele fala isso hoje em dia, no futuro, quando terminar esse trabalho de refinamento das faíscas. Então todo o estudo da Torá vai estar voltado apenas para o campo positivo, para elevações constantes no campo da Kedushá, da santidade. Não haverá mais necessidade de refinar, resgatar, purificar o mal e etc. Então haverá apenas elevações dentro do próprio campo do bem.
ולהמתיקן בחסדים ברימח מצוות עשה וכללם יחד. Ele nos diz que mesmo os 365 preceitos proibitivos da Torá, se eles envolvem proibições, então é porque eles aparentemente estão relacionados, associados com o mal. Então ele nos diz, nessa nossa época atual, no que consiste essa observância. Observando esses preceitos proibitivos, nós estamos rechaçando, deixando de fazer o mal, estamos rechaçando, excluindo o mal, separando o mal, não dando para ele entrada ao campo da Kedushá, da santidade. Isso seria aquilo que é chamado no Teilim de Surmerá, afastando o mal. Porém, no futuro, quando o mal não vai estar mais presente em evidência, então todos os efeitos das mitzvot vão ser apenas do lado positivo, do lado de elevação de Kedushá. Mas ele nos diz, nas próprias mitzvot, lotase, nos preceitos proibitivos, também existe um lado positivo, também existe uma atração e desencadeamento de divindade, de luz divina. Inclusive se fala que essa divindade que é atraída através do cumprimento passivo das leis proibitivas, ou seja, quando a gente não comete uma transgressão, isso nos livros de Kabbalah está associado a Gevurot Kedoshot. Se fala que isso está ligado com o lado de Gevurah, rigor, severidade. As leis proibitivas são derivadas desse lado, mas aqui são chamados de Gevurot Kedoshot, de um rigor sagrado, ou seja, que a palavra Gevurah significa força, vigor, e às vezes quando uma bênção vem de forma muito forte, muito intensa, muito vigorosa, existe o conceito de Gvurot Kedoshot, que mesmo do lado da Gvurah existe santidade, que isso na realidade seria a origem das mitzvot lotase, a origem superior dos preceitos proibitivos. Isso está enraizado nas chamadas Gevurot Kedoshot, nas Gevurot sagradas, enquanto que os 248 preceitos positivos estão originados nos Hassadim, nas bondades elevadas. Os 365 preceitos proibitivos estão derivados e ligados das Gevurot sagradas, do chamado vigor elevado sagrado. Ele nos diz que essa também é a intenção no cumprimento, o objetivo no cumprimento dos preceitos proibitivos, que é uma intenção adicional, não só atingir esse nível das Gevurot sagradas, mas também leamtik et Gevurot, também adoçar essas Gevurot, essa luz, que é chamada uma luz mais restritiva, mais rigorosa, enfim, adoçar isso nos Hassadim, através das bondades, as bondades divinas, a energia em forma de bondade atraída, desencadeada através do cumprimento das mitzvot positivas. Então, aqui é o objetivo de adoçar aquele lado proibitivo, aquele lado de gevurah, de rigor, severidade, que está associado às proibições, fazer com que esse lado se mescle com o lado das bondades, e assim as gevurot, os rigores, serão adoçados na linguagem cabalística. De qualquer forma, ele nos diz, a Torá kula nitzchit, portanto, ele nos diz, a Torá é por completo uma Torá eterna, bichlala ou bifratá, independente se mitzvot vigoram hoje ou não vigoram, ou se certos assuntos parecem só teóricos ou só hipotéticos, mas ele nos fala que a Torá, de forma geral e também de forma específica em cada detalhe, a Torá é perene, a Torá é eterna. Isso significa que a Torá tem um valor perene e chegar para Teia Alachot, que mesmo todos os detalhes de leis que parecem só teóricas, ou não aplicáveis, ou mesmo aquelas leis relacionadas ao cumprimento das mitzvot proibitivas, e como nós falamos, que aparentemente no futuro elas não terão mais aplicação, chegam para Teia Alachot, mesmo os detalhes das leis relacionadas de Shassah Lotase, com as 365 mitzvot proibitivas, hen anafim meaklalut, ou seja, esses detalhes de Alachot são derivados, são ramificações da forma geral, veyesh lekulam shoresh lemali, como nós falamos, de forma geral elas têm a sua raiz superior, sua raiz acima, onde estão enraizadas essas mitzvot, ou a energia espiritual derivada e conectada a elas, as chamadas Bechinat Gvurot de Kedushá, isso está conectado e derivado
das Gevurot, dos rigores, mas no campo da Kedushá, da santidade, que são rigores intensos, como a Shassah Lotase Atzman, como os 365 proibições, elas próprias são derivadas de lá. Então também existe esse aspecto, mas esse aspecto no campo da Kedushá, desse 365 derivados do rigor, mas quando é um rigor sagrado, isso é um rigor, significa um vigor, não é? Então ele nos fala já que a Torá é completamente eterna, perene, e por isso mesmo aquelas leis que não vigorarão no futuro, não vigorarão na prática, mas os aspectos espirituais delas estarão e continuarão presentes. Porque assim como as 365 proibições, nós falamos elas hoje, já são derivadas, oriundas das Gevurot Kdoshot, do campo do rigor mais sagrado, divino, assim também todos os detalhes das suas alahot, das suas leis, são ramificações desses, elas expressam e transmitem ramificações dessa energia espiritual que é proveniente das chamadas Gevurot, dos rigores mais sagrados desse campo de Kedushá. Isso vai continuar sendo obtido e atraído e desencadeado mesmo na época futura. Shehem lemala, bechinat adam mechayev arim, daquelim dazo. Ele nos fala aqui, de uma forma, numa terminologia cabalística, que esses 365 preceitos proibitivos, lá em cima, o que eles representam? Se fala que eles estão associados, entre aspas, ao sangue que traz vitalidade aos órgãos. Então, sangue quente, não é? Então, esse sangue quente, ele indica o conceito de gvurá, de força, de rigor. Mas aqui, naturalmente, lá não há sangue físico, nem etc., não é? Mas se fala que há como um aspecto espiritual que metaforicamente é chamado de sangue, que ele dá vida a Zeranpin, a Sefirot de Zó, que elas recebem esse bombeio, essa vitalidade desse sangue que vem das Gvurot. Aqui a gente entende que da mesma maneira que os 248 preceitos positivos, eles são eternos e perenes, mesmo na época futura, porque eles são considerados órgãos de Zeranpin, etc., por onde se atrai o fluxo de energia vital divina para nós. Também os preceitos proibitivos, eles têm um aspecto eterno e perene, porque por mais que nós não teremos mal, inclinação para o mal, na era messiânica, na época futura, etc., mas vai continuar existindo o aspecto espiritual relacionado a essas mitzvot, que eram proibitivas, com implicação prática hoje em dia, mas lá mesmo sem aplicação prática, mas vai continuar existindo o conceito espiritual, e através do estudo de Torá delas, através do estudo das alachot relacionadas a ela, com isso nós vamos estar, por assim dizer, entre aspas, como bombeando o sangue, estaremos atraindo e desencadeando desse vigor das Gevurot sagradas, nós vamos estar atraindo e desencadeando a vitalidade. Isso seria como o sangue, entre aspas, que vai conduzir vida, vitalidade a todos os outros órgãos da Sefirot de Zeranpin.